Bom, então a gente vai continuar a nossa discussão sobre medidas de tamanho de software, falando exatamente agora, depois de uma introdução sobre métricas, falando das medidas propriamente ditas. Né? E isso aí, eu gosto de falar, né, que muitos alunos chegam para mim, né, e falam: alguém quer que eu faça um software e como é que eu calculo, ou a minha empresa calcula o preço, né? Por quanto eu calculo o preço? Quanto eu devo cobrar para desenvolver um software para um conhecido, para um amigo, né? E essa pergunta seria uma ideia bastante de métrica, né? Quanto o meu trabalho custa, né? Então eu vou medir as minhas horas de trabalho, então eu tenho que prever quantas horas de trabalho eu vou ter, né? Ou no mínimo a gente quer evitar o prejuízo, né? Essa pergunta não tem muita resposta, tá? Porque o preço não é a mesma coisa que o seu trabalho, alguma medida do software, algo assim, mas sim do valor do mercado. A gente falou um pouquinho, né? E das relações comerciais entre as partes, né? Então, eu sempre gosto de começar a falar de medidas de software, lembrando que a gente não está olhando para uma medida que derive o preço. Apesar do que a gente pode olhar para medidas que derivem o custo, né, que achem o custo de fazer aquele software, certo? Então tem várias perguntas que podem ser feitas, né, como qual o preço, que é a pergunta leva a outra área de trabalho, né? Mas sim qual o custo de trabalho. Essa pergunta é uma pergunta importante, né? Essa aqui talvez seja a mais importante de todas para um negócio, né? E essa pergunta se resume depois no que a gente chama de esforço, né? Por quê? Porque o principal fator do custo são as pessoas, certo? E a gente mede esforço, né? A gente mede esforço em pessoa mês ou em pessoa hora, normalmente, certo? Dependendo assim do tipo de projeto que você está trabalhando, né? Então a pergunta importante é quantas pessoas são necessárias para fazer esse software, né? Em quanto tempo o sistema vai ficar pronto, né? E aí, para isso, a gente pensa, bom, quanto eu vou precisar produzir de código, certo? E aí a gente cai meio num ponto lá que a gente fala, poxa, mas eu tenho que imaginar para uma demanda quanto eu posso produzir de código, né? Então aparece outra pergunta que é qual o tamanho do sistema? Será que eu posso, em vez de falar de linhas de código, falar de quanto eu estou entregando? Isso aqui chama pontos de função, né? Então as linhas de código ou pontos de função, ou pontos de história. Pontos de história tem mais a ver com esforço, de qualquer maneira. Mas são tentativas, né, de medir, né, o tamanho do sistema para poder associar a um valor, né? Lembrando aqui, né, pelo menos um valor de produção, certo? E outra pergunta aqui, né, em geral, que recursos são necessários para o sistema? Então, as perguntas que a gente pode tentar uma resposta é quanto tempo eu vou gastar fazendo esse software, né? Quantas pessoas eu vou precisar fazer esse software, né? Quanto eu, a minha empresa, vamos gastar? Claro que tem outras perguntas aqui ligadas à qualidade, tá? Ah, qual a qualidade desse software? Posso botar aqui. Mas hoje a gente está mais ligado em medidas de tamanho. Essas medidas aqui, né, são fortemente ligadas à questão tamanho, né? Então, o preço tem a ver com o mercado e cliente, e custo tem a ver com o esforço, tamanho e custo da empresa, né? Ah, voltando agora, finalmente, a uma definição formal de esforço, né? O esforço aparece aí, né? É a quantidade de pessoas e o tempo que elas vão gastar em um projeto, né? Esse conceito, então, é medido pelo trabalho de uma pessoa em um mês, né? E ele não é totalmente intercambiável, né?
Então, por exemplo, se eu falo que o esforço é de 10 pessoas meses, né? 4 pessoas mês, uma pessoa trabalhando 4 meses ou 4 pessoas trabalhando um mês, seria razoável, né? Mas, na verdade, é mais provável que isso seja 2 pessoas trabalhando 2 meses, né? Porque sistemas de informação são poucos como um bebê, né? A gente não pode fazer um bebê com 9 mães em um mês. Você precisa aprender o sistema para depois produzi-lo, né? Então, o BEM, né, que tem um método chamado COCOMO 2, ele tem o COCOMO 1 também, obviamente, né? Mas atualmente ele tem o COCOMO 2. Ele calculou estatísticas ali, né, e achou uma relação entre o esforço necessário e o tempo necessário para fazer o sistema. E dá para calcular um tamanho médio da equipe, né? E a gente tem mapas, né, por exemplo, para o RUP, né, onde você tem tamanhos da equipe que vão crescendo, né? Para a parte de codificação bem maior, né? Aqui tem Inception, né? Aqui é Code e aqui é transferência. Eu me esqueci o nome aqui das fases do RUP, né? Mas você tem lá a quantidade de pessoas, né? Aqui é tamanho da equipe. Aqui é fase do RUP. Olha, você provavelmente vai precisar de uma equipe pequena para pensar qual é o sistema, uma equipe um pouquinho maior para fazer análise, uma equipe bem maior para fazer codificação e uma equipe menor para fazer a transição. Então, o software tem uma característica importante, né, que ele não é muro. Ou seja, qual é a ideia? No muro, quanto mais pessoas eu coloco, mais rápido ele cresce, né? E essa proporção é linear até o ponto que eu ocupei todo o muro. Também tem isso, né? Até o muro tem um limite. Eu não posso botar um tijolo em cima do ar, né? Uh, Então, geralmente, a velocidade de produção do muro, né, ela vai ser algo assim, né? É, Software, né? Colocar mais pessoas, por exemplo, pode atrasar o projeto. Se eu colocar 10 pessoas, pegar um software que é de 4 pessoas mês e colocar 40 pessoas para fazer, provavelmente ele vai dar errado, né? Porque as pessoas vão ter que se conversar tanto, né, que não vão fazer só em 4 meses, né? Então, essa proporção é não linear, isso aparece no COCAMO 2, né, que é o material do Boehm. O Boehm praticamente iniciou uma área, uma visão econômica, né, da engenharia de software, ele é muito famoso por causa disso, né? E a curva de esforço em pessoa mês e tempo de desenvolvimento em meses, usando a forma do BEM genérica, né? Na verdade, se fala BEM, se não me lembrei, né? Uma curva assim, né? Não linear, certo? É, quando até a gente pode falar, né? Quando o projeto fica muito grande, ela ganha uma certa, não é bem uma linearidade, é bem mais linear que quando o projeto ainda está começando, né? Porque aqui já está com todo o overhead, provavelmente, que você poderia ter no custo, né? Então, software não é muro, né? Mas e além disso tem aquelas capacidades que a gente vai entregar, né? Lembrando ali do Moscou, né, que certas coisas são mais necessárias do que outras, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso medir um produto de software, aqui eu estou falando de tamanho, né? E eu posso prever o esforço e o tempo necessário para isso dentro de uma condição, dentro do histórico da empresa, né, e dentro de uma margem de erro também. E quando você tem os seus processos otimizados, o que você tem, na verdade, é uma diminuição da margem de erro. Então, se eu chegar para você e falar, faz esse software para mim, né? Se eu falar para você uma coisa que você sabe, faz um software que ordena aqui uma lista de 100 itens, você consegue prever muito bem, né? Se eu falar que faz um software que cadastra, né, um cliente com nome, endereço e telefone, provavelmente você consegue prever também. Você já fez isso alguma coisa parecida alguma vez,
Se eu falo para você, faz um sistema que controla o empréstimo dos meus livros, você tem dificuldade de prever. Mas se eu crio uma condição específica, eu falo, eu quero essa e essa tela, são só 3 telas, você consegue prever pelas telas, o esforço de cada tela, e consegue prever. E você sabe o seu histórico de produção. Então, esse é o mesmo problema da empresa. Né? Então, a gente tem que medir para entender o tamanho do software, isso é uma coisa interessante, né? Medir para indicar o progresso, certo? E medir também para indicar a qualidade, que até agora a gente não tinha falado muito, só eu chamando atenção, né? Não estava muito nos slides. Ok? Então vamos falar das métricas dos projetos, né? E elas começam a ser usadas nas estimativas, né? Principalmente atualmente nos contratos no Brasil, né? O Brasil tem contratos governamentais, principalmente, tem uma forma padrão de permitir a cobrança, certo? Ah, e a gente pode seguir em frente aqui, né? Falando agora dos tipos de medidas que a gente pode ter. Tá? Então a gente tem dois tipos de medidas clássicas, né? Isso vai acontecer em todo lugar, que são as medidas diretas e as medidas indiretas. Tá? E no caso de software, a gente tem as medidas orientadas a tamanho e as medidas orientadas à função. Então, o que é uma medida orientada a tamanho? Por exemplo, tamanho do código em 1000 linhas de código. Né? Erros por 1000 linhas de código, desculpa. Essa aqui é uma medida direta. Né? Aqui, né, eu já tenho duas medidas, A por B, né? Defeitos por linha de código, custo por linha de código. Né? A por B é uma medida indireta. Né? Documentação por linha de código, erros por pessoa mês, lock por pessoa mês, né? Linhas de código por pessoa mês, produtividade, né? Custo por página de documentação. Então aqui eu tenho medidas orientadas a tamanho, elas sempre vão olhar, né, o tamanho do software ou em linhas de código, ou em produtividade, ou em esforço gasto, né? Em esforço de alguma maneira. Né? Alguma coisa bem contável, né? Que você fala, isso aqui tem posso contar e tem um tamanho, certo? Então aqui, essas medidas, a gente tem que tomar cuidado porque elas têm certas variações, né? Então aqui eu tenho um Hello World em C, né? Que eu faço em quantas linhas? Vamos dizer que eu faço em 4 linhas. Né? E você pode falar até que em 2 comandos, né? Só esse e esse. Né? Você tem o Hello World em COBOL. Opa, já são, nem sei, 100 a 800. São 12 linhas, mais 9 linhas, são 21 linhas. Né? Você tem o Hello World em Assembler do Z80, né? Não esqueci de contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 22, 27, 29 linhas. Né? E aí tem essa característica, né? Que as linhas de código são fáceis de contar, na verdade não são tão fáceis assim, né? Mas elas são dependentes fortemente das linguagens, né? E para linguagens não procedurais, né, como Prolog, ou linguagens que a gente pode esperar que apareçam cada vez mais, né, dessas low code ou no code, né? Você não consegue contar, né? Não, porque as coisas fazem muita coisa. Você aperta um botão e faz um monte de coisa. Né? Existe também para você fazer uma estimativa, né, do que você deseja alcançar. Você pensar muito cedo nas linhas de código, né? E como um programador melhor pode programar com menos linha de código, né, pode penalizar esses programadores. Né? Isso aí foi uma discussão muito grande num projeto entre a Microsoft e a IBM, né? Devia falar Microsoft e a IBM, né? Mas a gente conhece bem como IBM, né? E, e nesse projeto, né, a IBM queria pagar por linhas de código,
E o diretor da IBM depois dá uma entrevista, desculpa, o diretor da Microsoft eles acabam brigando, porque o diretor da Microsoft acha isso ridículo, né? É, então, as linhas de código são boas para você criar curvas de desenvolvimento e custo, mas considerando a linguagem, quando o projeto está pronto. Tá? Então, a gente pode aqui, para o Cocomo 2, né, se usa linhas de código, né, e para isso eles inventaram uma linha de código-fonte que é um padrão. Né, e para você contar esse padrão, né, é, você tem uma tabela que diz o que você pode aceitar. Né? Então, por exemplo, ó, uma coisa que é executável, você pode contar, certo? Agora deu problema aqui. Uma coisa que executável você sempre pode contar. Se é não executável, você deve contar declarações, diretivas de computadores, né? E não pode contar, ó, tá vendo aqui, excludes, né? Não pode contar nenhum comentário, né? Nem linhas em branco. Né? Se for gerada com um gerador de código, não pode contar. Né? E por aqui afora, né, várias regrinhas que você tem para contar ou não uma linha de código. Então, vê que um programa contador de linha de código, ele tem que ter uma certa capacidade de compilação. Né? Ele tem que entender o que está acontecendo. Então, tem várias regrinhas aqui para o que você faz nessas linhas de código. Então, assim, para medir o tamanho, principalmente, né, a gente quer uma medida que a gente possa compreender, né, que a gente possa ensinar para os outros e verificar, né? A gente quer uma medida que seja repetitiva, certo? Que a gente possa utilizar para avaliar o valor do produto e que sirva para estimar de alguma forma, certo? Então apareceu aí a análise de pontos de função. Isso apareceu em 79 pelo Albrecht, né? Depois em 83 ele revisou e foi evoluindo como prática de medição, né? Na verdade, as regras de como medir, principalmente devido ao IFPUG. Tá, gente? Está faltando um I aí. Vamos introduzir o I aqui dinamicamente, né? Que é o International Function Points User Group, né? E tem um livro, né, uma maneira de fazer esse processo de contagem e ele é válido independente de linguagem. Né? Por quê? A gente vai ver. Porque ele trabalha, né, olhando o que você entrega para o usuário em função de funcionalidade. Porém, né, depende da linguagem, ou seja, como você está falando em coisas do tipo quantas saídas você tem, né, para fazer uma saída em Assembler, tem um custo diferente de fazer uma saída em Java. Então, o ponto de função ele fala do que você entrega para o usuário para medir um tamanho, mas o valor daquilo depende da maneira de como é feito. Tá? Então, o ponto de função é uma medida abstrata e relativa que conta o número de funções de negócio entregue ao usuário. Para vocês terem uma ideia, né? É uma medida totalmente abstrata, como é o metro. Né? Um relatório simples pode medir 4 pontos de função. Tá? Então, um sistema com 1000 pontos de função entregaria um dobro de funcionalidade que um sistema de 500 pontos de função. Né? Então, e o ponto de função é uma medida absoluta. Né? Não então, você pode fazer qualquer contagem, qualquer conta, qualquer métrica, qualquer operação com ele. Né? Porque você só conta. Certo? Depois aparece outra medida muito menos sofisticada, né? Que é o ponto de história, né? Que a gente usa no Scrum, né? Mas é uma medida muito relativa ao projeto. Né? O ponto de função você pode comparar projetos diferentes. Tá? E o ponto de história só é válido dentro do projeto. Tem mais a ver com esforço do que com o que é entregue. Tá? Então a gente chegou aqui no fim dessa sequência de slides aqui. E a gente vai interromper a gravação para chegar finalmente, né,